À primeira instância, você pensa que lover é o cara que tem várias mulheres. Talvez você assemelhe lover com um cafajeste, mas não. Lover é um cara que, além de ver a realidade, consegue enxergar a raiz e a essência das coisas. O que isso significa? Enxergar a verdade significa ver as coisas exatamente como elas são. Por exemplo, as mulheres são de tal forma, elas têm tal comportamento, certos atributos masculinos vão atrair as mulheres, e isso é inegável. Você mascarar isso é uma hipocrisia. E enxergar a essência das coisas é o segredo de um lover, ou de um amante natural. A essência das coisas sempre será o amor. 90% das pessoas que estão me assistindo agora buscam se transformar para ter condições de atrair mulheres. Atrair mulheres para ter sexo. Sexo é uma forma de amor. Ao nível espiritual, o sexo é uma forma de amor. Mas não aquele amor romântico das novelas e filmes, e sim um amor mais em sua essência. Algo difícil de compreender e difícil de explicar. Mas em resumo, a essência da coisa é o amor. Repito, o amor em sua essência, e não um amor romântico. Entendendo isso, tu começa a ver toda a sedução com outros olhos, todas as mulheres com outros olhos, o mundo inteiro com outros olhos. Esse amor que tu precisa entender começa por você mesmo, é o amor próprio. É o amor pela própria vida. Emanar amor para as outras pessoas só é possível quando existe um profundo amor próprio, um amor pela própria vida. E esse amor pela própria vida é construído através dessa mudança de paradigmas que eu proponho aqui, que muitas vezes puxam para um lado mais espiritual ou mais subjetivo. Só que eu entendo que muitos homens vêm até mim buscando conhecimento e vêm totalmente despreparados. Eles só são capazes de entender as coisas de um ponto de vista lógico, mas muitas coisas simplesmente não tem como explicar através da lógica. E para te ajudar nessa compreensão do que é um lover, eu vou usar um personagem no qual eu sempre me inspirei. Dom Juan, do filme Dom Juan de Marco. E agora eu vou falar um pouquinho sobre ele. Desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei falando sobre sedução. E infelizmente, eu acho que nem 10% das pessoas conseguiram entender de fato o que é sedução. E eu vou tentar te explicar agora. Toda vez que se fala em sedução, não está se falando de uma técnica ou de um método. Está se falando de sair do ponto A e ir até o ponto B. O ponto A é seu condicionamento atual, é quem você é nesse momento. E o ponto B é quem você vai se tornar. Ou um amante natural, ou simplesmente uma pessoa evoluída. O problema é que existe muito lixo na internet. Muitas pessoas tentando vender produtos, vender técnicas, e querem somente ganhar dinheiro. Não querem realmente se comprometer com a mudança das pessoas. O que faz com que essas pessoas se percam no caminho. O estado de amante natural, ou lover, é o ápice de tudo. É a condição de uma pessoa que, além de praticar a arte da sedução, vive uma vida em outro nível. Só que essa vida em outro nível não é exatamente ser um Dumbledorian, porque isso é fantasia. A vida em outro nível é uma vida simples. Para ilustrar o que eu estou querendo te dizer, eu vou criar uma analogia. Pensa em todas as coisas boas da tua vida. As pequenas coisas. Tomar um café, comer uma boa comida, desfrutar da presença de uma mulher, da presença de um amigo. Simplesmente sentar em um lugar tranquilo e não fazer nada. Assistir um filme, ler um livro, sexo, alguma aventura, algum esporte, qualquer coisa que tu goste que seja simples e acessível. Essas coisas são coisas boas. Mas imagina que existisse um botãozinho em que essas coisas boas se tornariam ótimas, se tornariam extremamente boas, absolutamente boas e satisfatórias. As coisas continuam sendo aquilo que elas sempre foram. O café continua sendo um simples café, mas você experiencia esse café como uma coisa ótima. Para que isso seja possível, para que esse botãozinho exista, você precisa expandir a sua consciência, viver no agora, e esse é um dos objetivos desse treinamento. Mas voltando a falar do lover, da sedução e do Dom Juan, como eu disse, existe apenas um personagem que ilustra o que é ser amante natural, o Dom Juan do filme Dom Juan de Marco. Dom Juan é um personagem, Dom Juan de Marco é um filme. E esse é um dos meus filmes preferidos, tudo nele se encaixa. A história, o enredo, os personagens, a trilha sonora. Se por um acaso tu pegar a trilha sonora e ler a tradução da música, tu vai ver que ela fala o que eu estou falando agora, só que de forma poética. E esse filme me deixou muitos ensinamentos.
Logo no início, a gente percebe que Don Juan, apesar de maluco, é um sedutor a nível de alma. Isso significa que o ato da sedução ali é muito mais importante que o resultado final, sexo, status ou uma massagem no ego. Quando Don Juan está lá seduzindo uma mulher, o importante são as emoções que ele está proporcionando para ela. Ele está se preocupando em dar mais do que receber. E mesmo assim, ele recebe muita coisa em troca. E em meio a tudo isso, está se passando mil coisas na cabeça da mulher. O Don Juan talvez seja um cara mitológico, talvez ele tenha sido real, talvez apenas um personagem, mas de qualquer forma, ele se tornou um arquétipo de um homem que dava amor para as mulheres, tendo em vista que naquela época o amor era tão escasso, e ainda hoje ele é escasso. O marido, o namorado, o cara rico, o cara famoso, nenhum deles é capaz de dar esse amor para as mulheres. Não aquele amor de casal, e também não aquele amor safado, aquela paixão, mas talvez um meio termo ou uma mistura de tudo, porque ele simplesmente entendeu o real significado dessa palavra e como ela se aplica na sedução. Quando eu assisti o filme Don Juan, eu gostei muito, e eu simplesmente queria ser como ele, mas aquilo estava muito longe da minha realidade. E depois de muitos anos eu assisti novamente o filme e fui relacionando com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. Então eu entendi o que é o amor, o que é a sedução, qual é o ponto em que esses dois se encontram. E aí nasceu o termo amante natural. E a partir disso eu fiz um vídeo. E aí nasceu o meu canal no YouTube. Mais tarde, o amante natural se transformou em treinamento, que é o Lover, e o resto tu já sabe. Continuando então. Você sabe que eu defendo a ideia de que nós somos uma trindade. Nós estamos em 3 dimensões, corpo, mente e alma. Nível físico, nível intelectual e nível espiritual. Em outras palavras, instinto, intelecto e intuição. O que eu aprendi com Don Juan é que essa tríade não está somente em quem nós somos, mas também na sedução e no amor, que é uma das palavras mais vagas do universo. Eu posso arriscar e dizer que existe um amor de instinto, que é a paixão carnal. Eu posso dizer que existe um amor de intelecto, que é quando uma pessoa decide que ela gosta de um determinado tipo de pessoa, ou até mesmo amor de ego, um apego, ou um amor com segundas intenções. Eu posso dizer também que existe um amor de alma, algo mais profundo, 2 pessoas que trocam energias a nível de alma, que querem cuidar um do outro, que querem o bem um do outro. Isso aqui é o que mais se aproxima ao amor incondicional, mas ainda é um pouco egoísta. E não tem nada de errado nisso. Na sedução, também existe essa tríade. Qualquer conjunto de ensinamentos sobre sedução, inclusive os meus, vai te dizer que para a sedução acontecer precisa da atração sexual, do interesse consciente e da conexão emocional, ou seja, instinto, intelecto e intuição. A sedução aconteceu nos 3 níveis do ser. Ao longo desse treinamento, eu pretendo te mostrar como fazer com que a sedução aconteça nos 3 níveis. Porque o Don Juan era tão conquistador assim, ele tinha uma beleza em comum, uma lábia. O que ele tinha? Ele não tinha nada demais. O que ele fazia era se conectar com as mulheres nos 3 níveis do ser. E hoje em dia ninguém faz isso, porque as pessoas querem o resultado final o mais rápido possível. Elas querem negligenciar o processo de sedução e encantamento. Raramente alguém consegue se conectar a um nível tão profundo com as mulheres, em um nível de alma. E era isso que Don Juan fazia. Você mesmo, quando conhece uma mulher, quer logo transar com ela. O teu instinto sexual está gritando. E a culpa disso é da mentalidade de escassez. Mas quando tu tem uma mentalidade de abundância, tu não tem essa necessidade. E não tem mais essa vontade de burlar as fases da sedução. E como Don Juan fazia o que fazia? Acredito que ele simplesmente entendeu a tríade do amor. Que o amor existe em vários níveis. E esse vídeo inteiro se resume na frase mais impactante do filme. Há apenas 4 questões na vida. O que é sagrado? Do que é feita a alma? O que vale a pena ser vivido? E por qual motivo vale a pena morrer? A resposta é a mesma para todas. Apenas o amor. É como se nós fôssemos feitos disso. E isso fosse uma energia vital para nós. Mas vale lembrar que o contexto de amor aqui é mais puxado para uma energia vital do que para esse amor mundano que a gente conhece. Eu poderia encerrar o vídeo por aqui, mas eu tenho mais uma coisa para falar sobre Don Juan. Tem outro cara que eu admiro muito, e esse cara é o Osho. E num dos livros do Osho, ele citou o Don Juan. Mas não um Don Juan dos livros e filmes, e sim um Don Juan que existiu em sei lá que época.
E ele falou que Dom Juan foi um cara muito sábio, e essa sabedoria sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a alma, foi o que fez ele conquistar tantas mulheres. E ele não tinha nada de especial, além da sabedoria. E isso fez com que ele estivesse fora da Matrix de sua época. Quando Dom Juan ficou velho, ele se tornou um grande sábio, e ele ensinava as pessoas não a seduzir, mas ensinava sobre a vida, como eu te ensino agora. E uma das histórias citadas no livro do Osho é que Dom Juan levou um discípulo para o meio do mato, uma floresta, de noite, totalmente escura. Então Dom Juan disse: "Agora fecha os olhos e corre." Aí o discípulo ficou com medo e disse: "Vai ter pedras no caminho, vai ter galhos, vai ter buracos. Eu vou me machucar se eu correr com os olhos fechados. Além de tudo, está escuro." Nesse momento, Dom Juan falou para que ele confiasse no seu instinto selvagem e na sua intuição de alma, e saiu correndo, se desviando dos obstáculos, mesmo sem enxergar nada, apenas agindo pelo instinto e pela intuição. Eu não sei se essa história é real ou não. Não importa, mas a moral dela é que ser somente racional é estar totalmente limitado, e obviamente isso vale para a sedução também. Usar o instinto e a intuição também, não somente a mente racional. O grande erro que as pessoas cometem é usar somente a lógica. A sedução não é lógica. Não se pode medir uma paixão com números.